Minha Faz outra questão. pergunta é que a gente passou por um período de pandemia e eu queria saber se isso agravou os problemas sociais no país. Agravaram os problemas sociais no nosso país e fora do Brasil também, né? Nos deram algumas ideias e modificações de como viver que também foram interessantes, tipo o trabalho home office, né? Você pode resolver tudo pelo computador, por que que você vai pegar o ônibus 2 horas para chegar na empresa e 2 horas para voltar? Então, a ideia do home office, se é que pode dizer que houve alguma coisa positiva, seria isso. Mas surgiram muitos problemas sociais, né? Pessoas que tinham algum emprego e perderam aquele emprego, e aí, quando você pensa, termina a pandemia, eu vou voltar para aquele emprego. Mas não vai. Por quê? Porque aquela empresa faliu. O dono também ficou sem empresa. Certo? Então, quando se fala, por exemplo, de problemas sociais, eles agravaram, né, essas questões aí, questão de pobreza, questão de, por exemplo, de pessoas que tinham condição, por exemplo, de pagar um aluguel, e agora, com o fim do meu trabalho lá, eu não posso mais pagar o aluguel, e aí como? Você vai ter um aumento de pessoas em condições de viver na rua, né? Pessoas em condições de rua, que o pessoal chama assim, né? Não se usa essas expressões mendigo e tal, mas ele vai falar assim, ele está morando momentaneamente, né, o politicamente correto, momentaneamente na rua, esse tipo de coisa. Mas muitas pessoas passaram para essa condição, né? Muitas empresas que às vezes estavam desenvolvendo um bom trabalho, que fosse um trabalho que fosse gerar mais empregos, desenvolvimento tecnológico, foi parado, né? E aí a gente tem questões da pandemia que atacaram também a questão da educação no país todo, né? Você tinha que Nossa. estavam crianças que estavam no quarto e quinto ano, onde a professora está lá o tempo todo com ele lá desenvolvendo interpretação de texto, esse tipo de coisa. Essas crianças ficaram sem a presença da professora ali, física, a presença física que é importantíssimo, né? Com aquelas aulas pela internet, os professores se esforçaram bastante, mas não é a mesma coisa, os professores e alunos sabem disso. E aí o que acontece? Esse aluno, ele agora chega no sexto ano, onde ele vai ter tipo 10 professores, antes tinha uma só. Mas aquele último momento de aperfeiçoamento que ele poderia ter, ele ficou 2 anos fora da escola. Entendeu? Então você recebe no sexto ano uma criança que deveria de verdade estar no quarto. Ele sai do terceiro ano, pisca o olho e daqui a pouco está no sexto ano. Com um monte de matérias diferentes, professores diferentes, um estilo diferente. Né? Sempre ele teve uma tia, né? E agora ele já tem um outro professor lá, cada um exige de um jeito, entendeu? Então o impacto foi muito grande para esse pessoal, né? Especificamente. E tinha lá a galera do segundo ano, né? Fez o primeiro ano, não fez o segundo nem o terceiro direito, digamos assim, né? Os professores ali esforçando e tal, mas a dedicação do aluno também acaba não sendo a mesma coisa. E esse aluno foi fazer o Enem concorrendo com todo mundo. Sabendo Então mais foi sobre difícil. dança de TikTok do que outra coisa, né? Foi difícil. O pessoal às vezes usa o telefone para isso, né? Você pensa que ele está pesquisando alguma coisa interessante, Aí, de ele está lá. repente, Às vezes ele está lá olhando naqueles grupos de família, tem bom dia, boa tarde, boa noite, tem uns 50 lá, né? Então eu não fico olhando isso.